Queridos amigos, que bom poder encontrá-los. Espero que bem, com saúde e muita paz, para que juntos nós possamos nos preparar com esse encontro da Lexio Divina para o 7º domingo do tempo comum, neste próximo dia 19 de janeiro. Lembramos que este domingo do tempo comum, o 7º, é o último desta primeira parte, já que na próxima quarta-feira nós vamos iniciar o tempo da Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. E o tempo comum então vai ser interrompido, vamos vivenciar a Quaresma, a Páscoa, e a gente volta com o tempo comum lá depois da Páscoa. E quando voltarmos, nós voltaremos já no 8º domingo do tempo comum, né? Porque agora aqui nós paramos no 7º e último domingo do tempo comum desta primeira parte. E aí depois da Páscoa retomaremos o tempo comum na sua segunda parte. Juntos, com muita fé, vamos passar ao primeiro passo deste nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura, retirada do livro, já que devemos aí cuidar com o nome Levítico. É um dos 5 primeiros livros da Bíblia, o livro do Pentateuco, e é um livro especial dedicado ao culto. Então, se alguém algum dia tiver a oportunidade de ler o livro do Levítico, vão perceber aí que é um livro um pouco pesado. É um livro que fala das leis do povo, as leis do culto, leis litúrgicas do povo de Israel. Então é um livro aí que fala bastante da liturgia do povo, do culto do povo. Aqui tomemos cuidado, portanto, com algumas expressões. Ali diz, entre aspas, praticamente a leitura inteira, o que o Senhor falou a Moisés. Então, como é alguém falando dentro do texto, nós precisamos cuidar então para salientar que aqui é o Senhor quem fala para Moisés. Algumas palavras: filhos de Israel, depois a expressão sede santos, aqui de novo sede, no sentido de ser, o verbo ser, ser santo. Então a leitura diz, sede santos. Repreende, com 2 es, tornares culpado, procures, guardes, compatriotas, amarás, falando aqui do futuro. E assim a gente então faz uma boa leitura, treinando bem antes, olhando a leitura, rezando ela. É um exercício muito bom para que nós proclamemos com muita propriedade, com muito amor, a palavra de Deus. O salmo dessa liturgia, 102. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo.
Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bonito este salmo, cuidemos aí com algumas expressões. Por exemplo, já na primeira estrofe, bendize, uma conjugação irregular de bendizer, ó minha alma. Então, o ó aqui com acento, cuidemos sempre com essa expressão. Depois, indulgente, é favorável, não nos pune em proporção às nossas culpas. Aqui o a com crase, então cuidemos, né? Quando ele tem o acento ao contrário, a gente fala duas vezes a letra A. A última estrofe é, por sinal, uma frase muito bonita. Quanto dista, ou seja, o tanto quanto se distancia, né? Quanto dista o nascente do poente, né? Porque o nascente está totalmente oposto ao poente. Um nasce, outro se põe. Assim também afasta para longe dele os nossos crimes, nossos pecados, né? Então o pecado sempre está muito longe de Deus, assim como o sol nascente do poente. Então uma expressão muito significativa nesse salmo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito está escrito: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia, e ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bonita expressão que São Paulo coloca na sua carta aos Coríntios, falando que nós somos templos de Deus. Bonito perceber. Primeira leitura fala do culto, o Salmo diz que o Senhor afasta para longe os nossos pecados, e Paulo dizendo que o culto, o templo para o culto, na verdade, é o nosso próprio corpo, o nosso coração. Algumas expressões: destruirá, falando aqui do futuro. A leitura já começa com uma pergunta: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Então aqui uma indagação, uma pergunta. Iluda, sábio, insensatez, insensato, né? Uma expressão que se repete muito nessa leitura. E depois aqui no final, na última estrofe da leitura, ali diz assim: com efeito, tudo vos pertence. Aí vai dizer o que são esse tudo. Aí vai dizer ali com as vírgulas: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Aí os dois pontos: tudo é vosso. Então o tudo é vosso como conclusão dessa ideia, né, de que tudo nos pertence, mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então que tudo procede, né, na verdade, de Deus. O evangelho deste domingo, retirado de São Mateus, capítulo 5, a continuação ainda do discurso das bem-aventuranças. Estamos já há alguns domingos no capítulo 5 de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário,
Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bonita liturgia deste 7º domingo do tempo comum, que nos faz pensar acerca da santidade. A frase ou versículo que inspira toda a liturgia nos parece que é o encerramento do Evangelho. Sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Ou ainda, sede santos como o Pai do céu é santo. Nosso modelo sempre é o Pai de Jesus, o Pai de todos nós. Aquele Pai que nós rezamos na oração do Pai Nosso pedindo: venha a nós o vosso reino. Queremos então olhar a nossa vida com os olhos de Deus. Essa é a meditação que a liturgia hoje nos quer conduzir. As leis antigas eram muito ainda excludentes. Ame quem te ama, odeie quem te odeia. Olho por olho, dente por dente. Jesus, ele vem trazer uma nova compreensão dos nossos comportamentos de vida, do modo como a gente conduz as nossas escolhas, do modo como a gente olha as regras, sejam as leis civis ou as leis na igreja. As leis sempre devem nos conduzir para o amor, amar sempre mais. A fé, a espiritualidade na nossa vida tem que fazer a diferença. Não dar atenção para aquilo que nos afasta de Deus, não dar audiência para a violência. Por isso que Jesus ele mostra que as leis eram ainda muito violentas. Se alguém te faz uma coisa, você pode fazer o mesmo. E Jesus ele indica, não é assim que um cristão deve se comportar. Mesmo que alguém receba o mal, devemos sim retribuir com o bem, com o amor, como diz aquela famosa frase, gentileza gera gentileza. Que nós possamos, portanto, meditar como estamos nos comportando. Ainda somos orgulhosos? Ainda somos um pouco violentos nas nossas palavras, nas nossas atitudes? Jesus nos ensina e já vai assim nos preparando para celebrar a Quaresma nesse clima. Somos instrumentos da paz. Um cristão, por onde ele passa, deve construir caminhos de paz. Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade e vamos responder depois de cada oração. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Pela nossa Diocese de Joinville e suas paróquias, para que acolham a santidade que vem de Deus e nelas reine o amor e o perdão, oremos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Pelos presbíteros que anunciam o Evangelho, para que o façam com palavras simples e oportunas e mostrem no seu viver de cada dia, oremos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Pelos que exercem a autoridade na nossa pátria, para que sejam honestos nos seus empreendimentos em favor de todos os cidadãos, oremos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Por aqueles que aliviam os que sofrem, para que saibam reconhecer a Jesus Cristo nos pobres, nos humildes e nos mais fracos, oremos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Por nós mesmos aqui presentes na casa de Deus, para que olhemos todos os homens como amigos e saibamos perdoar a quem nos ofende, oremos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. E que nós possamos contemplar
olhar o mundo com os olhos de Deus, deixar que a nossa vida seja permeada pelas palavras da liturgia desse domingo. E como compromisso, que nós possamos já começar a nos preparar para a Quaresma, já que o Evangelho e a liturgia fala da santidade, do bem, de viver a paz e construir a paz, que nós possamos já aos poucos ir pensando nos nossos pecados, nas nossas atitudes violentas e ir já nos preparando para procurar um sacerdote, procurar a igreja para realizar uma boa confissão. E assim, vivendo a Quaresma, vamos ressuscitar com Jesus na Páscoa do Senhor. Que nós possamos com muita fé celebrar este 7º domingo do tempo comum.